Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Vamos hoje ainda ver uns exercícios sobre o grande tema de eletrostática. Hoje com uma questão também relacionada à força elétrica, uma questão bem interessante, com uma abordagem bem interessante no aspecto de fazer uma revisão de até outros temas da própria física, como leis de Newton. Vamos usar isso aqui agora, tá bom? Vamos à questão. Fala o seguinte: duas cargas pontiformes, Q1, 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, só um parênteses aqui, muitas vezes isso aqui aparece como 1 vezes 10 a menos 6 microcoulombs, dessa forma assim, ó. 1 vezes 10, 1 microcoulomb, é a mesma coisa. Geralmente, quando eles fornecem dessa forma, eles botam entre parênteses essa forma aqui, que é uma zona mais de conforto para a gente, tá ok? Mas pode também aparecer assim, ok? Então vamos continuar. Uma com 1 10 a menos 6 coulombs e outra com 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ambas são positivas, tá? Estão fixas nos pontos A e B e separadas por uma distância D que vale 30 centímetros. Tudo isso acontecendo no vácuo, tá? Ele falou para vocês que a constante eletrostática no vácuo vale 9 vezes 10 a nona. Isso aqui, esse número aqui dessa constante, de tanto nós usarmos rotineiramente isso, a gente acaba até decorando. E é interessante que aconteça isso sim, deixa eu explicar o porquê. Há questões que aparecem que eles fornecem para vocês esse K0 aqui. Há questões que não fornecem esse K0. Então, pelo uso que a gente tem rotineiramente de fazer esse número aparecer várias vezes, a gente acaba até decorando. É interessante realmente que vocês possam decorar esse número. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, aí vem o comando da questão. Determine a posição em que uma terceira carga Q3 de valor 2 vezes 10 a menos 6 deve ser colocada para ficar em equilíbrio sob a ação de forças elétricas somente, quer dizer, apenas forças de caráter elétrico. Tudo bem até aí? Bem, agora vamos fazer uma análise em cima daquilo que o enunciado falou para a gente, já fazendo aqui um desenho, um esquema daquilo que foi dito no próprio enunciado. Vamos ver aonde seria localizada essa terceira carga, chamada carga de prova também, porque é a carga que vai ser objeto da nossa análise, para ver onde ela poderia estar em equilíbrio. Lembrando que equilíbrio é o que a gente vê em um dos princípios da mecânica, lei de Newton, primeira lei de Newton, tá? Se a gente fala em equilíbrio, o somatório de forças tem que dar zero. Em síntese, se eu tenho 1.000 newtons para cima, eu tenho que ter 1.000 newtons para baixo. Isso é equilíbrio. Se eu tenho 100 newtons para o lado, tem que ter 100 newtons para o outro. O somatório dá zero, mas há um equilíbrio, tudo bem? Eu tenho que achar em que lugar, em que posição, em relação a essas duas cargas, a terceira carga, Q3, vai se encontrar nessa situação, nesse estado, ok? Vamos ver o seguinte, vamos pegar uma situação em que a terceira carga, Q3, não estivesse na reta que liga Q1 e Q2. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Eu tenho Q3 aqui. Aqui está a minha carga Q3, que é objeto de análise. Aqui Q1 e Q2, elas são, como diz o enunciado, fixas nos pontos A e B. Então, a minha carga de análise, a minha carga de prova, que eu tenho que analisar como um todo, é a carga Q3. Tá? Essa carga Q1, assim como Q3, ambas são positivas. Q1 vale 1 10 a menos 6 coulombs, Q3 vale 2 10 a menos 6. Então, ambas sendo positivas, haverá uma interação entre elas de repulsão. Na verdade, a lei de Dufay, um dos princípios que rege a eletrostática. Cargas de sinais iguais, elas vão sofrer repulsão mútua. Cargas de sinais contrárias vão sofrer atração mútua. Okay? Então, essa carga aqui, Q1, que eu coloquei em vermelho aqui, vai repelir a carga Q3. Então, olha aqui, ó. Ela vai estar, repelindo essa carga Q3. Deixa eu botar esse Q3 aqui. Vai estar repelindo a carga Q3. Da mesma forma, com a mesma análise, essa carga Q2, que também é uma carga positiva, que vale 4, 10 a menos 6 coulombs, vai estar repelindo também Q3. Então vai ter uma força assim, ó. Isso aqui, na verdade, não vai configurar um somatório zero. Pelo contrário, ali existe, na verdade, aqui, ó, um somatório de forças que é diferente de zero. Aqui tem uma resultante elétrica, mas tem uma resultante. Então, na verdade, eu estou mostrando para vocês que não tem sentido você analisar um ponto fora do eixo, ou melhor, da reta que une as cargas Q1 e Q2. Então, se tratando da reta que une as cargas Q1 e Q2, há 3 possíveis localizações. À esquerda de Q1, entre Q1 e Q2
e à direita de Q2, ok? Vamos analisar os extremos primeiro, à esquerda de Q1 e à direita de Q2. Vamos colocar a carga aqui, ó. Coloquei a minha carga Q3 agora aqui para analisar. Vamos supor que Q3 fosse colocada aqui. Como analisei aqui, vou analisar agora aqui. A carga Q1 continua no mesmo esquema, vai repelir a carga Q3. Então, olha aqui, ó. Vai repelir. Está repelindo. Da mesma forma, a carga Q2 também irá repelir a carga Q3. Então, vai estar aqui, ó. Ali, você vai ter, na verdade, um somatório sendo zero. Impossível, porque as forças têm a mesma direção e mesmo sentido. Para ter somatório zero, tem que ter sentidos contrários. Então, aqui não haverá também equilíbrio, nem aqui e nem aqui. A outra hipótese em relação aos extremos, eu tenho aqui a direita da carga Q2. Vou colocar aqui, ó, a minha carga de análise, que é a carga Q3, à direita de Q2. A carga Q2 não é positiva, não vai estar repelindo a carga Q3, então olha aqui, ó. Tá assim. A carga Q1 não vai estar repelindo também a carga Q3, então olha aqui, ó. De novo, haverá equilíbrio aqui? Não. Porque da mesma forma com a esquerda de Q1, as forças estão com o mesmo sentido, ok? O que sobrou? Entre as duas cargas, vamos colocar aqui então a carga Q3. Está aqui a carga Q3. Carga Q1, a vermelha aqui, ela vai estar repelindo a carga Q3. Então ela está, entre aspas, empurrando aquela carga Q3. Olha aqui, ó. E a carga Q2, que eu falei que é amarela, vai estar também repelindo a carga Q3. Aqui sim, se você analisar, aqui eu tenho realmente forças com a mesma direção, porém em sentidos contrários. Em potencial eu posso ter um ponto entre as duas cargas em que essa força venha a ter o mesmo módulo, o mesmo valor que essa aqui, gerando o possível equilíbrio, ok? Bom, já tendo feito aquela análise prévia de onde seria a posição, onde esse Q3 deveria se localizar, nós vimos que é entre Q1 e Q2, na reta que une Q1 e Q2, o Q3 tem que estar entre os dois, tá? Analisei o seguinte, é dito na questão que a distância entre A e B vale D. Eu coloquei aqui como uma análise para saber qual a localização, eu falei, eu estou botando aqui distância de A. Eu poderia colocar aqui distância de B, vai dar no mesmo. Porque ou vai estar a tantos centímetros à direita de A, ou a tantos centímetros à esquerda de B, mas a localização vai ser a mesma. A referência pode mudar um pouquinho, tá ok? Então vamos lá. Se eu chamei aqui a distância, eu quero saber de x, tá? Se de A até B, A onde está Q1, B onde está Q2, vale D, se aqui tem x, aqui tem D menos x. Até aí, tudo bem? Então a distância entre a carga Q1 e Q3, sendo x, distância entre Q2 e Q3, D menos x. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que no equilíbrio, essas forças elas vão se equivaler numericamente. São vetores simétricos. São vetores diferentes porque têm sentidos contrários, mas têm direções iguais e módulos iguais. São vetores simétricos, são iguais em módulo. O que me interessa aqui saber é o módulo para ter o equilíbrio, ok? Foi o que eu fiz aqui. No equilíbrio, a força que Q1 faz sobre Q3 tem que ser igual à força que Q2 faz sobre Q3. A força entre Q1 e Q3 eu coloquei aqui. K Q1 Q3 em módulo sobre a distância entre Q1 e Q3, que é x2. K, que é o do Q2 e Q3, sobre a distância entre Q2 e Q3, que é D menos x ao quadrado. Eu cancelei o K0, cancelei o Q3, porque é um produto aqui, eu posso cancelar, e sobrou isso aqui, ó, Q1 sobre x2, Q1 em módulo sobre x2, Q2 em módulo sobre D menos x ao quadrado. Eu peguei e substituí esses valores, tá? Eu coloquei que o Q1, nós sabemos, o enunciado fala isso pra gente, Q1 vezes 10 a menos 6, ok? E Q2, 4, 10 a menos 6. Eu também cancelei essa potência 10 a menos 6. É um produto aqui, eu posso cancelar, ok? E restou isso aqui, 1 sobre x ao quadrado está para 4 sobre d menos x ao quadrado, tá? Vamos ali para o outro lado continuar a resolução. Bom, continuando aqui. Eu peguei e fiz um algebrismo e coloquei assim, d menos x ao quadrado sobre x2 é proporcional àquela equação que a gente achou antes, tá? Aquela relação que nós achamos antes, tá?
d menos x ao quadrado sobre x2 ao quadrado igual a 4 é o mesmo que d menos x sobre x tudo ao quadrado, ok? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Se eu tenho algo ao quadrado igual a 4, esse algo é raiz quadrada de 4, só que mais ou menos, ok? Então ficou o quê? Que d menos x sobre x igual a mais ou menos 2, que a raiz de 4 dá 2, tá? Só que eu estou tratando de distâncias. Eu sei que x é um valor positivo, que d é um valor positivo, e é dado, vale 30, tá? Então não é cabível que essa razão de d menos x sobre x venha a ser negativa. Eu sei que ele é positivo. Então, o valor menos 2 sendo igual a essa expressão é uma solução matemática, mas não se adequa a uma solução no contexto físico, ok? É uma situação similar quando nós fazemos questões de cinemática, quando achamos o tempo negativo. O tempo deu mais ou menos 2. Nós eliminamos o tempo negativo, menos 2, porque não tem sentido físico o tempo ser negativo, tá ok? O intervalo de tempo negativo não existe. Então, é uma situação muito similar. Eu sei que esses valores são positivos, então eu vou tirar o valor dessa razão sendo negativo. Então, isso aqui só pode ser o quê? 2. Na proporção aqui, eu tenho 2x igual a d menos x. E eu sei que x igual a d sobre 3, a terça parte de 3, de d, perdão. O d eu tenho, ele falou para mim, vale 30. 30 por 3 vale 10. Então, a distância x, que eu quero saber, vale 10. Então, como é que ficou a solução como um todo? Eu tenho aqui a minha carga Q1, eu tenho 10 centímetros à direita Q1, tem que ter a localização de Q3. Isso eu chamei de x. Mas também poderia ser o quê? Que essa carga Q3, para ter o tal equilíbrio, tem que se localizar a 20 centímetros à esquerda de Q2. Quer dizer, a posição é a mesma, apenas o referencial que fica diferente. O fato é, está a 10 centímetros à direita de Q1 ou a 20 centímetros à esquerda de Q2. Ok? Bem, vamos ficar por aqui hoje. Fizemos uma questão bem complexa, com uma análise matemática até um pouco mais rebuscada, mais difícil, tá? Espero você em outro momento, ok? Um abraço, tudo de bom.